Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam amanhã às 15 horas na Arena Gregorão, mando do Cruzeiro, torcida única, os ingressos dentro daquilo que vocês já estão acostumados, R$ 15 para sócio, R$ 30 para não sócio. Caso você ainda não tenha garantido os seus ingressos para esse jogo de amanhã, ingresso.cruzeiro.com.br, vá lá, faça a sua compra. Fundamental, né, num clássico, a força da torcida do Cruzeiro para empurrar o time rumo a mais uma vitória. E esse jogo, mais uma vez, vai ter transmissão da TV Cruzeiro, então você que não está aqui na região metropolitana de BH, não vai ter condições de ir até a Arena Gregorão, tem essa opção ali da transmissão na TV Cruzeiro, mas reforço, importantíssimo, casa cheia, porque é jogo grande, é jogo importante, um clássico nunca deve ser menosprezado, mesmo quando a sua equipe é tecnicamente superior ao adversário, é preciso que quem entra em campo deixe tudo em campo e é preciso que quem vá à arquibancada deixe tudo na arquibancada para que as coisas possam acontecer. Então, vamos falar um pouco sobre esse jogo. O Atlético Mineiro disputou a Série A2 nessa temporada, segunda divisão do futebol brasileiro feminino, e alcançou seu objetivo, que era o acesso, não conseguiu avançar ali para a final da competição, caiu na semifinal, mas o objetivo principal era, sem sombra de dúvidas, o acesso. Isso foi conquistado depois de uma mudança ali no comando técnico da equipe, ainda no início da temporada, ali uns 3, 4 primeiros jogos do Atlético Mineiro na segunda divisão nacional não foram bons, o treinador foi demitido, o Atlético Mineiro faz essa troca de comando técnico, o time melhora, passa a ser mais competitivo e alcança o seu objetivo principal da temporada. Na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro conseguiu avançar 2 fases, mas quando enfrentou o Bahia, né, a equipe que ficou em 7º lugar no Campeonato Brasileiro de Série A, avançou para a segunda fase, caiu nas quartas de final para o Corinthians. Ali realmente o Atlético Mineiro não conseguiu avançar, ficou pelo caminho, perdeu por 1-0 esse jogo fora de casa, e agora tem no Campeonato Mineiro o objetivo de fazer um campeonato superior àquilo que fez no ano passado. Na temporada passada, o Atlético Mineiro não conseguiu se classificar para a segunda fase do Campeonato Mineiro, algo que nunca tinha acontecido na história. São 4 vagas, né, para a segunda fase do Campeonato Mineiro. Então, em tese, sempre os 3 times da capital e mais um time do interior vão avançar, e o Atlético Mineiro não conseguiu realmente avançar. Foi uma temporada bem aquém no ano passado desse time. Nessa temporada vai tentar aí, primeiro, conseguir a classificação para superar o resultado esportivo da temporada passada e, sem sombra de dúvidas, chegar a essa final e conquistar o título seria muito importante para o Atlético Mineiro na atual conjuntura. O Atlético Mineiro vem de 2 vitórias no campeonato, venceu o Valadares na abertura da competição e depois vence o Itabirito, que é a melhor equipe do interior nessa edição, mas ainda assim não foi páreo para esse Atlético Mineiro, que conquistou 6 pontos em 2 jogos. E aí, nessas partidas, o Atlético Mineiro adotou uma postura de bastante protagonismo. Até cheguei a comentar aqui no nosso pré-jogo ali diante do Valadares, como o Valadares sofreu ali diante do Atlético Mineiro. Foi um Atlético Mineiro que teve mais posse de bola, que ocupou mais o campo do adversário, subiu as suas linhas, forçou o erro do adversário para recuperar essa posse ali no último terço e finalizar as suas jogadas. Foi um Atlético Mineiro que desperdiçou muitas oportunidades de gol, é verdade, né? Não conseguiu ser letal, mas foi o suficiente para vencer essas 2 partidas. Além disso, foi um Atlético Mineiro que não necessariamente utilizou força máxima nessas 2 partidas, né? Deu uma rodada no seu elenco ali na escalação inicial, tanto contra o Valadares quanto contra o Itabirito. Claro que nessa segunda partida a gente já viu algumas peças titulares nesse time que a gente não tinha visto na estreia contra o Valadares. Só que eu não acho que dá para a gente tirar tantas conclusões a respeito da postura do Atlético Mineiro no Clássico a partir desses jogos diante dessas equipes do interior. Existe um desnível técnico, né, entre o Atlético Mineiro e essas equipes, e até uma necessidade do Atlético Mineiro nessas partidas de assumir o protagonismo, né, dentro do contexto do Campeonato Mineiro. É esperado das equipes da capital que se sobressaiam em relação às equipes do interior, que sejam protagonistas nessas partidas. Então, havia um nível de responsabilidade bem maior para o Atlético Mineiro nesses jogos. Eu acho importante ponderar também como foi o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. O Bahia vence essa partida por 1-0. O Bahia era mandante desse jogo. Esse jogo foi no mesmo estádio que o Cruzeiro jogou, não foi em Salvador, né, na cidade ali de Alagoinhos. Mesmo estádio que o Cruzeiro jogou no início da temporada na Supercopa do Brasil. Vencemos o Bahia lá por 1-0. O Atlético Mineiro perdeu por 1-0 para o Bahia. Vale destacar que o gramado estava muito ruim, muito pior, inclusive, do que quando nós jogamos lá no início do ano. E essa questão do gramado atrapalhou as 2 equipes. Isso era muito nítido assistindo o jogo. É claro que, em alguns momentos, pesava questões técnicas das 2 equipes, mas, em linhas gerais, deu para perceber que o gramado atrapalhou muito a fluidez, a continuidade do jogo. Então,
foi um jogo mais picotado e mais feio, muito em função do gramado também. Mas nessa partida, o Atlético Mineiro já adotou uma postura diferente. Claro que a gente tem que ponderar o fato de ser um jogo eliminatório, né? Partida única, empate vai para os pênaltis, então é evidente que tem uma questão de estratégia aí, mas naquele jogo especificamente, o Bahia foi mais protagonista das ações da partida. Então, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, teve mais ímpeto ofensivo, era uma equipe que chegava de forma mais coordenada ali ao seu último terço para finalizar. Teve muita dificuldade de abrir o placar, desperdiçou muitas chances. E, por outro lado, o Atlético Mineiro não necessariamente jogou com as linhas baixas, mas adotava uma postura muito clara de combater muito. E esse time do Atlético Mineiro, depois da troca de comando técnico, passou a ser um time que compete mais, né, principalmente no meio-campo, mas em linhas gerais, um time mais competitivo mesmo. E todas as vezes que retomava essa posse de bola, o Atlético Mineiro procurava muito as transições para chegar de forma mais rápida e mais direta no seu último terço. Teve algumas boas oportunidades, não conseguiu ser eficaz nas oportunidades que teve, e com isso acabou sendo castigado, né? Em linhas gerais, eu acho que a classificação do Bahia foi justa, foi a equipe que mais produziu para vencer mesmo, mas foi um jogo que se arrastou ali, poderia ter ficado empatado e ser decidido nos pênaltis, tendo em vista uma certa dificuldade das duas equipes ali de finalizar bem as suas jogadas e também, como eu falei, o gramado que atrapalhou muito. Mas acho que a postura do Atlético Mineiro tende a ser mais parecida com essa do confronto diante do Bahia, né? A gente precisa ponderar essa questão de nível técnico das equipes, e é evidente que hoje o Cruzeiro tem um nível técnico no seu elenco maior do que o Atlético Mineiro tem no seu elenco. São trabalhos de comissão técnica em momentos muito distintos. O Atlético Mineiro trocou de comando técnico no início da temporada. O Jonas já tem um trabalho bem estabelecido aqui no Cruzeiro, né, desde meados de 2023. O Cruzeiro larga em vantagem em aspectos técnicos, em aspectos táticos, nível de competição, né? O Cruzeiro disputou uma competição de alto nível, que é o Campeonato Brasileiro, chegou à final desse campeonato, se classificou para a Libertadores. O Atlético Mineiro disputou a segunda divisão. Existe uma queda técnica considerável entre uma divisão e outra aqui no futebol feminino brasileiro. Então é evidente que existem essas diferenças e isso tende a ser levado em consideração por quem vai montar a estratégia do Atlético Mineiro para essa partida. Então eu imagino um Atlético Mineiro que tente se defender muito bem, não necessariamente duas linhas de 5 super baixas, só rebatendo bola para frente. Não acho que vai ser essa postura, mas imagino um time assim muito focado em combater, principalmente no meio-campo, tentar tirar as nossas principais peças do jogo desse setor. É um setor onde o Cruzeiro normalmente tem muita gente, né? Principalmente quando joga nesse 3-5-2. E toda essa turma da linha de 5 aí do Cruzeiro no meio-campo é importante para a construção do nosso jogo. Então, imagina um Atlético Mineiro que vai tentar combater esse jogo do Cruzeiro nesse setor de meio-campo para evitar que essa bola chegue em condições para a Bianca e para Lelê, principalmente, né? E, evidentemente, né, ao retomar essa posse de bola, ao forçar um erro do Cruzeiro, tentar o mais rápido possível ligar essas transições. Imagina um Atlético Mineiro que vai jogar não somente, mas preferencialmente em transições, e tem a figura da Luana, que esteve aqui no Cruzeiro no ano passado, né? Era nossa centroavante, é centroavante titular do Atlético Mineiro hoje. Eu imagino que o Atlético Mineiro vai tentar fazer com que essa bola chegue o mais rápido possível na Luana, através dessas transições, para que ela possa ali tentar nos agredir. Se do ponto de vista técnico, é uma equipe que talvez a gente pegue a escalação ali inicial e não destaque nenhuma atleta que seria titular no Cruzeiro, por exemplo, ou que disputaria posição nesse Cruzeiro atual. Por outro lado, eu acredito que o Atlético Mineiro é uma equipe que se destaca muito pela capacidade de competir dentro dos jogos. Isso mudou muito com a troca de comando técnico, como eu falei agora há pouco, e isso é algo que eu vejo no Atlético Mineiro, independente do adversário que ele vê pela frente. Então, seja em jogos mais equilibrados, como foi ali contra o Santos, onde o Atlético Mineiro foi eliminado da competição, não chegou à final da Série A2, porque foi eliminado justamente pelo Santos, seja em confrontos em que o Atlético Mineiro era favorito, é uma equipe que tende a competir bastante. É claro que a questão da rotação, da intensidade, aspectos físicos ligados a isso, vai ser até interessante a gente ver nesse jogo, porque eu entendo que existe um certo desnível, assim, da Série A1 para a Série A2 em aspectos físicos e de rotação e de intensidade de jogo. Não em todos os times, não em todas as partidas, mas em boa parte delas. Então vamos ver como vai estar a rotação do Atlético Mineiro para essa partida. Mas em linhas gerais é um time que combate bastante e por isso consegue tirar vantagens, consegue ganhar duelos, consegue ganhar campo e assim fez uma campanha de recuperação dentro da segunda divisão do futebol nacional e por isso conseguiu o acesso
no ano de 2026. Então, em cima disso, o Cruzeiro, para tirar vantagens desse jogo, ele precisa, para além de aspectos técnicos e táticos, né, entrar com um nível de concentração adequado que um clássico exige, né? Não vou nem falar que pede, ele exige. A gente sabe que é um jogo diferente. Pelo contexto em que as duas equipes estão inseridas, eu não tenho dúvidas que o Atlético Mineiro vem muito focado para fazer um bom jogo, para tentar uma vitória. Tem muito tempo que o Atlético Mineiro não consegue nem fazer um gol no Cruzeiro num jogo oficial, o que dirá vencer. Então, certamente é um objetivo do Atlético Mineiro conquistar um bom resultado, conquistar uma vitória, né? Por fim a essa escrita. Certamente virão com um nível de concentração muito adequado para isso. E é preciso que o Cruzeiro iguale nessa questão da concentração, iguale na rotação, iguale na intensidade. É preciso vencer duelos mais do que o seu adversário para que você consiga, aí sim, fazer com que aspectos táticos e técnicos se sobressaiam. Caso o Cruzeiro fisicamente esteja bem e a nível de rotação esteja dentro do que a partida vai pedir, a tendência natural é sim que esse time demonstre a sua superioridade no campo e conquiste um bom resultado através de um bom jogo. É plenamente possível imaginar que o Cruzeiro vai conseguir ter mais uma vez um bom desempenho diante do Atlético Mineiro e vai conseguir mais uma vez vencer o jogo. O desafio, na minha opinião, é entender que esse jogo é um jogo diferente. Ele exige algo diferente das equipes envolvidas. Historicamente, em Cruzeiro e Atlético Mineiro, é um clássico centenário, né? Nós já vimos em muitas oportunidades o time que era melhor objetivamente, que vivia melhor momento, perder o clássico, e normalmente isso tem a ver com não entrar na intensidade adequada, né? Não igualar com outro time a nível de concentração, de intensidade e de entrega ali no campo. Então, caso o Cruzeiro jogue o clássico da maneira que o clássico deve ser jogado, a tendência natural é que a gente veja essas diferenças sendo expostas ali no campo. Até o momento, eu não tenho nenhum motivo para duvidar da capacidade desse time de entender o clássico. Até aqui tem sido assim. Nós temos jogadoras nesse elenco que conhecem muito o Cruzeiro, conhecem muito esse clássico, sabem o significado, então é importante ter essa turma que tem essa identificação com a camiseta do clube, né, que entende o tamanho desse jogo ali, mas nós também temos atletas que nunca jogaram um clássico, né, que chegaram nessa temporada. O Atlético Mineiro estava na segunda divisão, então não teve clássico do Campeonato Brasileiro, no sorteio da Copa do Brasil não teve clássico, e para muitas vai ser a primeira experiência de um Cruzeiro e Atlético Mineiro, então importante demais que essa turma consiga entender o tamanho do jogo para além do momento das duas equipes, né? Eu acho que é um jogo que você não pode considerar muito o momento da outra equipe. Você tem que, desde o minuto zero, estar muito concentrado para jogar como ele deve ser jogado. Caso o jogo se desenhe como a gente imagina, né? O Cruzeiro vai tomar as rédeas da partida no início, vai ser o protagonista no sentido de posse de bola, de buscar o campo de ataque, afinal de contas vai estar jogando para o seu torcedor também, né? Vai ter torcida única ali, então não dá para imaginar um cenário diferente. E aí é ter muita frieza, né, na construção dessas jogadas. Se o adversário pretende jogar nos seus erros para buscar transições rápidas e te agredir, o ideal é que você não erre, né? Ou pelo menos evite erros assim bobos, né? Às vezes dá uma forçada no passe que acaba não entrando, não tem tanta necessidade, né? Acho que é um jogo de buscar espaços com paciência. Acredito que vai exigir muita movimentação da turma ali do meio-campo. Não sei se o Jonas vai de 3-5-2, como ele foi na maior parte do tempo na temporada, ou se vai ser alguma estratégia diferente. Mas essa turma do meio-campo do Cruzeiro é muito importante para que o jogo flua, né? Lorena Bedoya tem sido fundamental nessa saída de bola, as nossas alas, que eu acredito que vai ser Gisele pela esquerda e com a vinda da Isabela, Letícia Alves pela direita. Gabi Soares não tenho certeza se vai ser titular, imagino que sim, mas é uma peça importante também para conectar a defesa e o ataque. Então, importante que essa turma se movimente bastante, se desmarque, porque eu acredito que o Atlético Mineiro vai nos marcar bastante. Até não me surpreenderia um encaixe individual em uma ou outra atleta, tá? Acho que não no time inteiro, mas em uma ou outra atleta. E aí, importante que essa turma tenha a capacidade de participar do jogo, de se desmarcar, de explorar espaços entre as linhas do Atlético Mineiro que eventualmente possam surgir, para que a gente consiga chegar com qualidade ali no último terço e fazer com que essa bola chegue com qualidade, principalmente para Lelê, para Bianca, mas obviamente para todo mundo que joga ali do meio para frente. É um jogo para ter uma postura ofensiva, né? Claro que você tem que se resguardar defensivamente, tem que estar bem posicionado, mas é um jogo para buscar o ataque, para buscar a vitória. As pretensões do Cruzeiro no campeonato são de terminar a primeira fase na primeira colocação, para definir as fases finais na sua casa, ao lado do seu torcedor. Tanto a semifinal quanto a final serão em jogos de ida e volta. Então, para uma equipe que tem essa pretensão e que é a favorita, não dá para entrar nesse jogo
jogo ao lado do seu torcedor de qualquer outra forma que não seja buscando o ataque. Eu imagino que é isso que a gente vai ver. Já vimos essa equipe, né, se impor muito no ataque e ainda assim se defender bem. Aí é uma questão de todas participarem de todos os momentos do jogo. Respeitando muito o adversário, acho que todos os adversários merecem respeito. Acho que um clássico em si sempre tem que ser respeitado, porque é um jogo diferente. Mas tenho muita confiança no time do Cruzeiro. Acredito que jogando na sua casa com força máxima, e aí fica essa pulguinha atrás da orelha de qual time o Jonas vai escalar para esse jogo. Eu imagino que a comissão técnica entenda a importância de vencer o clássico, né? Principalmente nesse momento. Os bastidores estão um pouco quentes ali no departamento de futebol feminino do Cruzeiro com as últimas notícias, né? Tanto aqui no Central da Toca quanto no GE, a respeito de impasses com relação ao orçamento da equipe para a próxima temporada. Isso tem travado renovações, isso tem travado movimentos de mercado do Cruzeiro no momento. Então, de qualquer forma, eu acredito que essa turma já entende a relevância de vencer esse jogo, mas ainda mais num contexto como esse, é importante que o resultado siga positivo, né? E aí eu imagino força máxima nesse clássico. Até pelo time que jogou contra o Valadares, o fato de basicamente todas as nossas titulares terem tido alguma minutagem relevante naquele jogo, eu entendo que a comissão técnica vai optar por força máxima nesse jogo diante do Atlético Mineiro, que, na minha opinião, é a decisão correta, né? O campeonato que o Cruzeiro tem para jogar nesse momento é o Campeonato Mineiro. Não existe motivo nenhum para não utilizar força máxima no principal confronto da primeira fase, que é justamente esse de amanhã diante do Atlético Mineiro. Tenho essa expectativa de força máxima e o Cruzeiro com força máxima diante do Atlético Mineiro é favorito, e aí, evidentemente, futebol é jogado e o Cruzeiro vai precisar assumir esse protagonismo, assumir esse favoritismo e comprovar isso em campo. Essa equipe conseguiu fazer isso ao longo dessa temporada, com exceção daquela partida contra o Sport ali no Campeonato Brasileiro, com uma equipe bastante modificada, mas que ainda assim era responsabilidade do Cruzeiro vencer, e o Cruzeiro não conseguiu vencer e acabou empatando. Em todas as outras oportunidades em que essa equipe entrou como favorita e com a responsabilidade de buscar o resultado, ela buscou. Então não tem motivos para a gente acreditar que isso vai mudar agora, mas é evidente, né? Essas coisas são conjecturas, e na hora que a árbitra apitar ali amanhã às 15 horas no Gregorão, aí é a hora da verdade e é a hora das cabulosas mais uma vez comprovarem o seu favoritismo em campo, como fizeram inúmeras vezes ao longo dessa temporada. Então é isso. Cruzeiro e Atlético Mineiro, Arena Gregorão, amanhã às 15 horas, ingresso.cruzeiro.com.br. Caso você não possa comparecer, transmissão ao vivo com imagens e de graça na TV Cruzeiro no YouTube. Mas faça esse esforço, esteja lá. Sem sombra de dúvidas, o Cruzeiro é mais forte com o seu torcedor ao lado. Vamos por mais uma grande festa nas arquibancadas, por mais uma grande performance em campo e por mais um grande resultado. Um abraço.